Pessoal, primeiramente me apresentar, meu nome é Dimitri, eu sou CEO da GoLiveTech, tá? Nós estamos também, estou aqui com o meu sócio Yuri da GoLiveTech também, nós que também somos fundadores do grupo RPA Brasil. Hoje o RPA Brasil é uma das comunidades de grande referência em robotização, inteligência artificial, data science, tá? Hoje, em termos de quantidade de membros, ainda já considerando os grupos fechados, já em torno de 12 mil pessoas. No LinkedIn, é o maior grupo de robotização do LinkedIn. A gente tem muito auxílio em termos de vagas também, tá? Vagas, materiais, disponibilidade de podcast, tá? E muitas informações. Até no final dessa apresentação, a gente vai até mostrar o Telegram, caso você queira participar do grupo diretamente, tá? E essa apresentação que a gente vai fazer, a gente pensou muito nessa apresentação em falar muito do nosso portfólio. Só que verificando as pessoas que estavam até entrando em contato conosco, nós decidimos fazer uma apresentação toda em formato de storytelling, iniciando desde realmente de uma contextualização, conceitos realmente de RPA, até realmente culminar, vamos dizer assim, num modelo de robotização como serviço. Tá? Inclusive a gente vai mostrar as distinções entre o modelo tradicional do mercado de robotização, muito foco em centros de excelência, modelos mais focados em plataforma, e os diferenciais nossos no modelo de robotização como serviço, tá bom? Essa apresentação aqui, pessoal, a gente não vai conseguir aparecer até, porque é uma apresentação compartilhada, a gente está até testando esse modelo para ver como vai ficar, tá? Nessa apresentação, inclusive, eu estou com o Yuri, e ele que está fazendo a transmissão, tá bom? Bom, pessoal, sou o Yuri, sou cofundador da GoLiveTech, sócio do Dimitri. Vou apresentar aqui com vocês aqui a primeira parte da apresentação, explicar um pouco do conceito de robotização, de onde surgiu, para onde está caminhando, tendências de mercado, também tratar daquela clássica questão do o desemprego que isso vai causar, não vai causar, todos esses pontos. Seguindo então. Pessoal, somente alguns pontos importantes da apresentação. É o seguinte, para ter até mais foco no que a gente vai conversar, tem alguns pontos que podem, inclusive, gerar algumas dúvidas. Eu peço para vocês, se possível, que vocês tentem largar um pouco o celular, a televisão, os dispositivos eletrônicos, tá? Que a gente vai ter, vamos dizer assim, um bate-papo realmente em relação a isso. Outro ponto também é o seguinte, caso haja algum tipo de queda de internet, alguma interferência, a gente vai tentar retornar rapidamente e vocês podem se manter aí. Eu sempre digo isso porque às vezes pode acontecer alguma coisa. As perguntas, a gente prefere que vocês façam por e-mail, ok? Sempre que vocês, qualquer dúvida, pergunta, questionamento, vocês podem, por favor, anotem e mandem por e-mail. Mesmo que cheguem 500 perguntas, nós vamos responder a todas elas, tá bom? É bem importante que vocês concentrem as perguntas, questionamentos, contatos por e-mail, tá? E um outro ponto importante que a gente queria comentar é o seguinte: o objetivo dessa apresentação, o objetivo cerne dessa apresentação é gerar muito conhecimento, gerar muita troca de conhecimento, né? Vocês podem trocar com a gente posteriormente por e-mail, até nos nossos meios de comunicação, e network, criar relacionamento, bom relacionamento. Essa apresentação não tem o menor objetivo, digamos assim, de venda, não vai ter nenhuma promoção no final da apresentação, né? Não tem nada disso. O objetivo aqui, essencialmente, é conhecimento e network, tá bom? Vamos seguindo. Falando um pouco do que a gente vai apresentar em termos de sumário, iremos primeiramente fazer uma contextualização do mercado, até fazer uma abordagem do porquê é importante você hoje já pensar em investir em robotização, automatização e inteligência artificial, hoje que cada vez mais está tendo uma convergência entre elas, que é o modelo que o mercado já chama de Hyper Automation, ou Intelligence Process Automation, ou SRPA, né, que é o Smart Robotic Process Automation. Então, a gente primeiro vai fazer uma contextualização, posteriormente os conceitos de RPA e IA, tá? Para quem realmente não conhece, para quem realmente não teve um contato ainda, é importante vocês saberem realmente o que é tecnologia e para que serve. As tendências de mercado para os próximos anos, inclusive em relação profissionalmente falando. E depois a gente vai falar um pouco mais da GoLiveTech e nosso modelo de robotização, seguindo tudo que nós temos no segmento de mercado. Nós vamos mostrar verdadeiramente tudo. É lógico, vários vídeos são nossos aqui, outros foram até praticamente todas as tecnologias que nós vamos mostrar, nós já desenvolvemos, tá? Aquelas que nós não conseguimos gravar dos nossos clientes, nós pegamos alguma coisa adaptada, tá? Acho que foi só um caso só. Mas a maior parte nós tentaremos mostrar por vídeos. Como tem muito case, muita atuação, a boa parte delas também vai estar somente escrito do que o robô é capaz de fazer, também, para vocês conhecerem o que nós já temos como portfólio, tá? Seguindo aí.
Então, por que robotizar processos hoje? Por que automatizar processos hoje? Qual o objetivo realmente de você querer hoje robotizar processos? Seguindo. Quando você pensa em revoluções industriais, hoje claramente nós vivemos um modelo de transformação digital. Ainda mais nessa época de pandemia, em que está todo mundo tendo que ficar restrito em casa, ficar restrito nos seus lares aí para conseguir trabalhar. E hoje, evidentemente, houve uma aceleração desse modelo de comunicação digital. Então, a gente vem passando por uma transição de terceira revolução industrial, muito focada em computação, e hoje o grande foco é a inteligência de dados. Hoje o grande foco é você fazer uma automatização ou ficar muito focado em insights. E logicamente, para você ficar focado em insights, é importante você se livrar cada vez mais, digamos assim, de um modelo operacional, de uma quantidade de ações muito repetitivas. Ou seja, a ideia é que futuramente, praticamente boa parte, ou praticamente toda a parte de atividades operacionais, elas sejam cuidadas por robôs. É só você pensar numa evolução até mesmo de fábrica. Antigamente existia uma quantidade enorme de pessoas em série que estavam desenvolvendo, a partir de insumo, os protótipos maquinários. Hoje em dia, aquilo tudo é feito por robô. E isso foi transferido para o modelo de back-office. Ou seja, a ideia é que todos os processos operacionais, análise de documentação, fazer downloads, uploads, cadastro em sistemas, envios de e-mails padronizados, verificações de inconsistências, isso tudo seja desenvolvido por robô ou inteligência artificial. E as pessoas vão ficar focadas em desenvolver esses robôs, gerenciar esses robôs ou fazer análise com mais foco, por exemplo, em captação de clientes, com mais foco em vendas, com mais foco no seu negócio, tá bom? Seguindo aí. Hoje, quando você pensa num cenário, digamos assim, 50%, veja bem, 50% fazendo benchmark, esse benchmark mais ou menos de 3 anos, são focados em atividades operacionais. As outras 15 são focadas em atividades pessoais, né? Ou seja, conversas, almoços. Os outros 15 é mais focado em leituras de e-mails, instalações, configurações que você faz da empresa. E somente 20%, pegando uma semana, digamos assim, 20% que ficou focado em tomada de decisão, em realmente você verificar alguns erros, em realmente ter algum foco, digamos assim, de melhoria de processo. Seguindo. Dessa forma, como existe uma quantidade muito forte de atividades operacionais, isso está, evidentemente, envolvendo diversos erros. Muita propensão a falhas, uma quantidade enorme de índice de retrabalho. Naturalmente, se existem muitas falhas, você tem que fazer um retrabalho muito grande em relação a isso. Um alto consumo de FTEs. FTEs, para quem não sabe, são horas trabalhadas, né? Focadas em full-time equivalent, ou seja, a quantidade de homem-hora das pessoas dedicadas nos seus processos. E, evidentemente, tem a tendência a envolver muitas pessoas, já que tem muito trabalho manual. Isso gera muito menos oportunidade de processo, as pessoas até ficam muito menos engajadas, aquele trabalho maçante, vamos dizer assim, bem diário, e isso dá muito mais dificuldade de comunicação e gestão. Naturalmente, se tem muita falha, se tem muitas pessoas envolvidas, isso dificulta o trabalho da gestão. Tá? Vamos seguindo. Dessa forma, a configuração muito atual que nós vemos nas grandes empresas é bem, digamos de uma forma bem macro, né? Nós temos já uma quantidade enorme de insumos que provém de diversos sistemas, ou seja, provém de diversas fontes de dados. Eles impactam, vamos dizer assim, as diversas áreas. As pessoas recebem esses insumos, seja, por exemplo, um BPM, um BPO, ou sistemas de absorção de processos. E existe uma série de comunicações cruzadas entre as pessoas, tá? Tratamentos muito manuais. E no final você tem que gerar output, você tem que gerar divulgações em planilhas, divulgações em portais. Vamos seguindo. O que é o objetivo da automatização, da robotização? O objetivo é justamente criar camadas. A automatização é criar camadas evitando esforço operacional. Ou seja, as pessoas agora vão interagir diretamente com essa camada de robotização ou automatização e vai ter muito mais tempo livre para gerar insights. E muitas vezes, evidentemente, o fluxo de informação ele fica muito mais concentrado, ele fica muito mais controlado, ele fica muito mais direcionado, você sabe onde buscar a informação, você atingir, onde pegar a informação. E esse é o grande objetivo da robotização, é você criar camadas, digamos assim, em que nessa camada fique circunscrito, digamos assim, todo o operacional da empresa. Tudo que for repetitivo, tudo que é o processo que impacta a empresa, que já atinge a empresa, ela já segue um fluxo, digamos assim, de entrar no modelo de robotização ou automatização, já ser absorvido, digamos assim, pela célula digital. Ok? O objetivo superior, então, quando você cria essas camadas, é você, evidentemente, você mudar um pouco aquele gráfico. É você mudar um pouco, tirar um pouco do operacional e aumentar, vamos dizer assim, o seu percentual de atividade de análise. É justamente isso. Você precisa aumentar o seu percentual de insight, de tomada de decisão.
antes que ela tinha foco em 20%, uma quantidade aceitável hoje numa empresa é ter 65% do tempo dedicado à otimização de processos, à investigação de possíveis erros, um foco muito forte na parte de melhoria de processos em atividades de análise, em atividades focadas em captação, por exemplo, também. Tá? É você mudar completamente o paradigma. Em vez de ter foco orientado a desenvolvimento operacional, é foco orientado à atividade de análise, à tomada de decisão, tá? À geração de insights, ok? Seguindo. Bom, pessoal, vamos falar agora um pouco de RPA. O que é essa robotização de processos? O que é essa automatização? O que é esse conceito e como é que a gente aplica de fato? Para iniciar, o RPA, Robotic Process Automation, é a aplicação de alta tecnologia para melhoria de processos, para otimizar os processos de forma automática, simulando a ação de um ser humano. E é aqui que a gente vai diferenciar de uma automatização clássica, onde eu vou ter uma API já integrada, onde eu vou ter um arcabouço prévio que vai me permitir automatizar. A robotização de processos, ela literalmente simula o usuário. Então você vai ver o mouse mexendo, você vai ver teclas sendo digitadas, vai ser nesse nível. Você não precisa ter ali previamente uma integração. É o RPA que vai promover essa integração, entendeu? De forma genérica, de forma ampla. Bom, aqui nós temos uma definição de prateleira do que é RPA, que é a aplicação de tecnologia que permite que funcionários de uma empresa, algo no modelo bem self-service de tecnologia, configurem softwares, façam programas para capturar e interpretar aplicativos existentes. Então você pode automatizar um sistema como SAP, você pode automatizar ações no Excel, no Word, captação de dados de arquivos PDF, de e-mail, processar esses insumos como as transações, manipular os dados, produzir respostas, comunicar com outros sistemas. Então, um caso clássico é, por exemplo, extrai um relatório em Excel, faz algumas contas, cria uma tabela dinâmica, depois joga o resultado por e-mail ou escreve em outro portal, no SharePoint, por exemplo, entendeu? Esses são casos concretos de RPA de fato. Agora nós vamos falar um pouco do que é inteligência artificial. Lembrando que é uma definição que nós vamos usar aqui, que não necessariamente é uma definição acadêmica. Existem N definições do que é inteligência artificial. Nós vamos nos ater a um conceito mais de mercado, entendeu? Nós não seremos acadêmicos ou preciosistas aqui. Bom, inteligência artificial, nesse contexto, é a aplicação de alta tecnologia como solução para melhorar, otimizar os processos, emulando as ações de raciocínio cognitivas de um ser humano. É claro que nós não vamos substituir alguém com uma interpretação muito sofisticada, mas para alguns insights mais básicos é possível otimizar, por exemplo, detecção de elementos em imagens. Você dá uma imagem e você saber o que tem nela. Por exemplo, nela tem um gato, tem um cachorro, tem um ser humano, tem um carro aqui, tem um semáforo. Reconhecimento, você reconhecer, por exemplo, padrões. Algo desse nível daqui, eu consigo perceber que os dados estão com essa tendência. Eu percebo que nesse gráfico daqui, os meus dados estão tendendo a subir ou a descer no meu gráfico. Classificação. Então, dado um perfil de compra de alguém, o carrinho de compras, essa pessoa daqui, o fulaninho, ele sempre compra esses itens. Eu posso classificar ele como um usuário de certo tipo, algum comprador frequente, um comprador de alto valor monetário, mas baixa frequência, entendeu? E modelagem de dados, onde eu posso ter insights sobre os meus dados, onde eu posso otimizar a forma que eu armazeno meus dados. Aqui a gente entra bastante no Machine Learning. Bom, seguindo adiante, nós temos áreas de atuação que podem ser beneficiadas com a inteligência artificial e com o RPA. Por exemplo, em finanças e administração, nós temos ordens de venda, pedidos de recebimento, cobrança, fechamento contábil. Um exemplo é, você tem todos os seus dados contábeis no seu sistema da empresa e você pode, de forma automatizada, fazer esse fechamento,
confrontar lançamentos contábeis para ver se está tudo certo, entendeu? Coisas desse tipo. Bom, em supply chain nós temos gestão de ordem de trabalho, gestão de estoque, planejamento de oferta e de demanda. Então você pode ter um robô que, por exemplo, vai monitorar o seu estoque diariamente ou de hora em hora, conforme você configurar e programar, e ele já vai, com base no seu histórico, numa modelagem dos seus dados, analisar, bom, o meu histórico hoje está com essa cara, ele subiu e desceu dessa forma, e pelo meu histórico de consumo, de oferta e de demanda, eu acho interessante eu já sinalizar para a gestão, para já repor o estoque, porque pode esvaziar daqui a pouco, vai ter demanda sem a gente poder ofertar. Você pode ter uma inteligência e uma gestão automática desse nível. Em recursos humanos, nós temos folhas de pagamento, administração de benefícios, processos de recrutamento, viagens e despesas. Um caso concreto você tem um processo de admissão ou de desligamento de um colaborador e você pode automaticamente passar os documentos escaneados dele, como carteira de identidade, carteira de habilitação. O robô já interpreta aquele documento escaneado, bate na Receita Federal, o CPF está regular, o nome que ele deu bate com o nome do documento, esses documentos estão coerentes, ele tem alguma pendência. Da mesma forma, você pode otimizar questões de viagens, despesas. Um exemplo de automatização muito útil dado que eu tenho treinamentos corporativos para dar, e quem dá esses treinamentos são os próprios colaboradores, como é que eu gerencio as férias, as viagens, os deslocamentos desses colaboradores que treinam outros colaboradores frente a toda a necessidade de operação deles? Isso é uma questão de logística que o robô resolve, que nós já temos case em cima disso, inclusive. Em tecnologia da informação, que são casos mais clássicos, mais diretos, por exemplo, a instalar automaticamente softwares, dado o perfil de um colaborador que foi admitido, já configurar um robô para dar os acessos que ele precisa aos sistemas, já automaticamente preparar o ambiente dele, sem ter que um helpdesk instalar manualmente, rodar um scriptzinho na mão, depois configurar, etc, etc. Já tem um robô que vai automatizar isso tudo, depois vai emitir um relatório por e-mail, olha só, tudo foi instalado com sucesso, ou deu uma falha nisso daqui, verificar manualmente. Em TI, geralmente, é muito mais direto esse tipo de automatização. Agora eu vou comentar um pouquinho das ações operacionais em termos de quais sistemas, de que tipo de natureza de sistema e quais ações nós temos automatizadas para poder concretizar um pouco melhor esses conhecimentos. Imagine, por exemplo, uma plataforma web, um site. Você pode, por exemplo, fazer download e upload de arquivos em massa. Você tem que entrar num site, no SharePoint, por exemplo, carregar arquivos em Excel, relatórios, documentos Word, ou mesmo baixar ele, você pode fazer isso de forma automática, inserir informação lá dentro, digitar dados a partir de arquivos Excel, de documentos no Word. Sistemas de desktop também, por exemplo, aplicativos no seu computador, um sistema SAP, um Excel, um Access, um Conta Azul, um Comply da vida, sistemas de área de trabalho. Você pode fazer login, você pode acessar opções, um Microsoft Dynamics AX, por exemplo, que é um RP muito usado, digitar coisas, extrair relatórios lá de dentro, fazer operações. Em RPs famosos, por exemplo, no SAP, você fazer cadastro, processar transações, entendeu? Em máquinas virtuais também, vamos supor que você acessa sistemas através de um RDP. Você pode automatizar coisas nesse RDP através da própria janelinha do RDP ou entrando no próprio ambiente, automatizar questões de e-mail. Recebi um e-mail, quero disparar uma ação. E qualquer aplicação, software de dados para fazer extrações inteligentes, fazer como se fosse um ETL também, integrar tecnologias desse tipo para automatizar em termos de dados e não só ações operacionais. Agora eu vou mostrar para vocês exemplos de aplicações de RPA. Vocês vão ver vídeos onde mostra de fato o que está acontecendo, o mouse mexendo, coisas são digitadas. E só lembrando que os vídeos estão em velocidade normal, nada aqui está acelerado. São cases nossos mesmos, tá bom?
Esse aqui é um exemplo de cadastro no RPSAP e, por mais que seja muito rápido, a velocidade está normal. É nessa velocidade que o robô faz mesmo. A leitura está ocorrendo a partir de um Excel, de um TXT, e está fazendo cadastro de fornecedor. Esse próximo exemplo é um exemplo de montagem de PPT a partir de bases de um banco de dados. Era um projeto em que havia uma série de departamentos, em torno de 21 departamentos, que semanalmente precisavam receber esses relatórios, e existe um trabalho operacional muito grande em fazer toda a formatação, fazer todo o trabalho. E a partir disso foi desenvolvido um robô que lê já diretamente do banco e já faz todas as apresentações e já distribui depois para os gestores e gerentes. Tá? Inclusive toda a formatação, todo o cuidado, digamos assim, dos dados são realizados. Tá? Esse é um exemplo, até a gente está executando por Excel, para você ver a facilidade que é executar um robô. Ele vai acessar o site da Anvisa, realizar uma busca nesse site, tá? Pode fazer qualquer coisa, por exemplo, e fazer um download. Depois, inclusive, abrir o PDF desse download. Tá? A partir da abertura desse download, depois pode obter uma informação, por exemplo, e fazer alguma tomada de decisão. RPA você pode acessar qualquer site, fazer qualquer busca e, evidentemente, fazer qualquer tipo de extração de dados. Né? E quanto menos cognitivo, quanto mais operacional, mais fácil o robô consegue fazer. Tá? Esse próximo exemplo é um exemplo mais de cadastro de um sistema legado. Eu tenho um sistema que eu não conseguia ter contato e interação entre os sistemas. Eu estou tirando informações de um sistema, fiz um download, tá? E agora eu estou fazendo um upload nesse sistema das informações. Tá bom? Acho que a gente pode passar para o próximo vídeo já. Agora a gente vai mostrar um exemplo quebrando CAPTCHA. A quebra de CAPTCHA ela pode ser tanto daquele clássico de digitar os caracteres da imagem, como nós também temos tecnologia para quebrar CAPTCHA do reCAPTCHA, que é aquele marque todos os que tem um semáforo, marque todas as imagens onde tem um carro, esse tipo de coisa que até ser humano erra. Nós também temos tecnologia para poder passar disso e automatizar sites que tem esse tipo de barreira. Vou mostrar uma série de quebra de CAPTCHA e reCAPTCHA em alguns sites, para mostrar, inclusive, a nossa biblioteca. Nós já acessamos já diversos sites de prefeituras e sites governamentais, linkando, digamos assim, com os serviços para quebrar qualquer tipo de CAPTCHA. Tá? Isso aqui são alguns exemplos. A gente vai acessar o site da Receita, vai acessar o site da Nota Carioca, pode acessar qualquer site que, caso não esteja atualizado a nossa biblioteca, evidentemente que a gente já faz algum tipo de update. Mas aqui mostrando a gente quebrando o CAPTCHA na Receita Federal. Inclusive, assim que a gente passa para a próxima página, a gente pode dar um print da página, fazer uma extração de dados da próxima página, fazer algum tipo de extração de informação. Isso é muito utilizado, vai ser utilizado num case em que eu tinha que fazer uma análise de elegibilidade de fornecedores e, portanto, eu verificava, evidentemente, se tinha um nada consta ou uma irregularidade na receita. Tá? Próximo caso da Nota Carioca também, só mostrando que a gente também consegue quebrar o site da Nota Carioca. Na verdade, a gente já acessou diversas prefeituras, tá? Então seria equivalente a outros sites, governamentais, a outros sites, digamos assim, públicos. Tá? Um exemplo também do Cefaz, mostrando que é outra string, né? Outro tipo de quebra. Tá? Pessoal, só lembrando que as dúvidas, por gentileza, mandar por e-mail depois, tudo bem? Nós não temos no momento como responder as dúvidas ao vivo, então mandem depois por e-mail que a gente responde, como por exemplo, qual a diferença de uma macro para um RPA, qual a tecnologia que desenvolve nossos robôs, manda por e-mail que a gente responde todo mundo depois, tá bom? Obrigado! Agora a gente vai mostrar um exemplo de RPA para web scraping, onde o robô ele varre a internet num site ou grupo de sites, buscando esses dados e dando de forma estruturada depois num relatório. Perfeito. Esse exemplo é um exemplo bem interessante. Inclusive, nós já temos hoje mapeados em torno de 18 plataformas focadas em vagas de emprego. Esse exemplo é o seguinte: eu tenho um desenvolvedor mobile Rio de Janeiro, tá? Eu quero então que o robô ele acesse um conjunto de sites e obtenha, vamos dizer assim, vagas focadas em desenvolvedor mobile e Rio de Janeiro. Como exemplo, a gente vai acessar se não me engano, a InfoJobs, tá? E obter uma informação de interesse.
Isso poderia funcionar para qualquer modelo, para precificação de produtos, precificação de SKUs, para uma característica de informação, tá? Seria aplicável para qualquer outro tipo de parâmetro. Então nós botamos o filtro já, desenvolvedor mobile Rio de Janeiro, e agora tela a tela nós vamos fazer o que a gente chama de raspagem, né? Muito mercado chama de raspagem, que é a extração. Lembrando que a extração ela não é feita humanamente, ela é feita de forma robotizada, tá? Ou seja, de forma muito mais otimizada que uma pessoa faria. Você vê que já as telas estão passando muito rapidamente e já a extração já está sendo feita. A nível de demonstração, nós só vamos pegar 5 vagas, tá? Só que nós já podemos pegar todas as vagas. Nós já concentramos numa base mais de 400 mil vagas, ok? No nosso modelo formal, tá bom? E a gente colocou isso concentrado num resultado, tá? Em XSX. Esse modelo de crawler poderia funcionar, como eu falei, para diversos outros fins, tá? Ou seja, eu quero rastrear um conjunto de sites e consolidar uma informação de interesse. Seja um preço, seja o nome de um produto, seja um status, por exemplo, de alguma informação que eu quero obter de diferentes fontes, seja, por exemplo, de vaga de emprego, tá bom? Bom, agora nós vamos mostrar um vídeo de IA para reconhecimento de produtos. Só uma breve pausa aqui, pessoal. Eu estou acompanhando um pouco os comentários, embora não possa responder muito. Eu vi que tem um pessoal fazendo algumas perguntas, só lembrando de fazer as perguntas por e-mail depois. Se vocês tiverem interesse da gente fazer uma live ensinando como fazer um robô simples do zero, deixa nos comentários e manda por e-mail, por favor, depois, para a gente poder se estruturar e fazer uma live ensinando o que vocês querem, que vocês têm interesse, tá bom? Manda depois por e-mail que a gente consolida isso e tenta atender da melhor forma. Bom... Esse exemplo, gente, é um exemplo clássico para você utilizar a inteligência artificial para reconhecimento de produtos, tá? É totalmente possível, já é um modelo mais focado em OT, em que você configura cada elemento, esse elemento ele fica numa base, você treina, digamos assim, o modelo para fazer um reconhecimento, e quando alguém pega esse produto de uma prateleira, pega esse produto de uma base, você tem exatamente o reconhecimento, digamos assim, daquele produto. Inclusive, você pode fazer a contabilidade. Lembrando que inteligência artificial, como o objetivo é emular, vamos dizer assim, um ser humano na máquina, você começa agora a fazer a contagem das detecções. Quantas vezes um shampoo foi tirado da prateleira? E houve retorno daquele produto na prateleira? Esse tipo de informação, evidentemente, você pode fazer para tomada de decisão. Neuromarketing, montagem de prateleira, pode ser muito utilizado, digamos assim, para modelagem no varejo, tá? Outra forma também é verificar se um produto ele está na mão de alguém ou ele está na base. É uma outra forma também de você utilizar esse tipo de inteligência, se ele deveria estar no lugar ou não. Uma aplicabilidade bem interessante é verificar, por exemplo, EPIs. Quando um profissional ele entra numa área de trabalho, por exemplo, se ele está, por exemplo, com a sua EPI, né? Ou seja, o seu equipamento de proteção individual ou equipamento de proteção coletiva ou não. E caso ele não esteja, já soa um alarme, por exemplo, ou uma detecção via imagem. Tá? Esses exemplos são bem possíveis de serem feitos, tá? São bem aplicáveis à computação visual total. Necessita até evidentemente, um pouco de um hardware melhor, vamos dizer assim, mas é bem possível desenvolver, tá bom? Só para esclarecer, pessoal, esse vídeo daqui é um vídeo da internet, não é um case nosso. A gente só trouxe aqui para ilustrar um case de inteligência artificial bem avançado. Pode passar. Agora a gente vai mostrar um uso de IA para reconhecimento de imagens, para reconhecer elementos de uma imagem. Como a gente comentou, cara, o que tem nessa foto daqui? Você dá uma imagem para um robô, para ele identificar através de inteligência artificial. Aqui, cara, aqui eu tenho um gato, aqui eu tenho uma lata de Nescau. O que está acontecendo nessa imagem? Os elementos-chave. Esse é um papoque nossa, ok? É totalmente possível de ser reproduzido. Esse aqui é um case nosso de fato. Tá. Aqui você tem uma imagem de um gato, por exemplo, que vocês estão vendo, uma imagem de um conjunto de frutas, um cesto, e posteriormente uma conversa, por exemplo, aleatória no ambiente de negócio. Então, o objetivo é você executar a inteligência e ela fazer não somente o reconhecimento das imagens, mas extrair informações, características, o que está ocorrendo na imagem, ok? A forma como a inteligência funciona, você pode definir se você quer, por exemplo, obter algum tipo de informação ou se você quer características. Nós elegemos para obter características, ok? Pessoal, você vê que a gente está executando até pelo Excel, mas não é VBA, tá? Não é VBA. O VBA, na verdade, está chamando vamos dizer assim,
programa de inteligência artificial. Tá bom? No final, a gente já executou a inteligência e você consegue ver as principais características. Na primeira imagem, você vê, por exemplo, com uma forte aderência, que é um gato. Você vê, inclusive, que é a Russian Blue, né? Você vê que são a raça do gato. Você vê que ele classificou como os olhos. Você consegue obter essas características. No próximo output, você vê as comidas naturais. Você vê que ele identificou qual tipo de comida, inclusive, tá? Mostrando, evidentemente, sempre a eficácia, vamos dizer assim, a acurácia da inteligência em relação ao reconhecimento. No final, você até vê a última imagem, né, que é a imagem de conversa entre duas pessoas, que é um ambiente de negócios. Ele verifica, por exemplo, uma comunicação, que é um ambiente até de gerenciamento. É bem interessante esse modelo quando você usa para obter características. Tá bom? Bom, agora falando um pouco de tendência de mercado, pessoal. Tendências de mercado. Lá atrás, no passado, o que se tinha muito era automatização, linguagem de baixa plataforma, ETL, tecnologias de automatização muito fechadas, que não se integravam de fato. Por exemplo, uma macro em VBA só está restrita a um ambiente Office, um ETL que só vai funcionar, cara, naquele ambiente ali, só vai extrair dado, não vai mover o seu mouse, não vai digitar no seu teclado, um BPMS. Então nós tínhamos tecnologias de automatização mais restritas. A evolução disso foi para o RPA, para ficar genérico, independente de plataforma, integrando tudo que for possível, emulando e simulando um ser humano. E por último, nós temos a nova onda que é o SRPA, o S de Smart, onde nós vamos colocar a computação cognitiva, a inteligência artificial e o machine learning vão fazer parte integrante da automatização. Então a gente pode dividir isso em 5 gerações, onde a primeira é automatizar funções básicas com uma tecnologia restrita. A segunda, você vai fazer funções mais complexas, como por exemplo, ler um PDF, tirar informações de dados não estruturados. Então você tem um texto jogado, você tirar dali, por exemplo, uma expressão regular, para quem é familiarizado com o termo, com alguma lógica de um texto solto, alguma informação relevante e estruturar. Na terceira geração, nós vamos ter análises mais avançadas, vamos ter algoritmos de previsão, como, por exemplo, modelagem de dados, você ter uma avaliação de, meus dados estão se comportando dessa forma, então, dado que o meu cenário está variando dessa forma, eu já vou tomar uma decisão de compra, de venda, de aumentar meu estoque, diminuir, não fazer ordem de compra. Na quarta geração, nós já vamos ter um machine learning mais forte para poder auxiliar na tomada de decisão. Então, vocês veem que quanto mais nós avançamos nas gerações, mais o robô começa a entrar na tomada de decisão e sair do suporte à tomada de decisão, entendeu? Nós começamos a ter um robô que realmente gera ações muito agregadoras, ao invés de só emular o operacional. E na quinta geração, nós vamos ter robôs muito mais próximos do ser humano, com uma eficiência muito maior, como por exemplo, ler um e-mail corporativo, entender, não é um e-mail padronizado, não é algum template, é ler um e-mail, é fazer uma ligação telefônica, entender o que você está falando e agir em cima daquilo, entendeu? Por exemplo, imagina só, você pega o telefone, liga, um robô te atende, e não é aquela secretária eletrônica, alô, meu nome é Eduardo, eu sou da Oi. Não, não é isso, entendeu? É algo que realmente vai te entender, vai te interpretar e vai agir em cima daquilo. Na prática, o que está muito em voga hoje em dia, que se aplica de fato, na maioria dos casos, é a primeira e a segunda geração, onde nós vamos fazer automatizações clássicas, extrair dados semi-estruturados ou até mesmo às vezes não estruturados e tomar alguma ação em cima daquilo. Naquele caso do crawler, por exemplo, que nós mostramos, se vocês prestarem atenção, tem uma coluna lá que tem os benefícios, mas está jogado os benefícios, a pessoa pode digitar o que ela quiser. Às vezes o salário não vai estar no campo de salário, vai estar no meio da descrição da vaga. Então ter uma inteligência no seu robô que capte isso, estruture aquele texto, a gente já consegue na segunda geração, já está muito em voga no mercado, as pessoas já fazem isso. E se você não correr atrás, cara, seu concorrente está fazendo, você acaba perdendo. É algo que ou você se atualiza ou fica para trás no momento. Em termos de tendências de mercado, nós temos 10 principais tendências. Nós vamos falar principalmente da Hyperautomation. A Hyperautomation é justamente o conceito que está muito ligado ao conceito de Smart RPA. Ela vai ligar a inteligência artificial, o machine learning e também
as melhores tecnologias mais adaptadas para cada fim para desenvolver a sua solução. Enfim. Pessoal, só comentando um pouco desse slide, o Gartner, ele fez uma eleição de quais as principais tecnologias que vão impactar muito nos próximos anos. E a Hyperautomation é uma das principais tecnologias, né, que é basicamente você fusionar, né, você consubstanciar, vamos dizer assim, você fazer uma mistura entre RPA e a inteligência smart, né, que é justamente inteligência artificial, é você fazer machine learning. Ou seja, nos próximos anos, a tendência realmente de haver uma interseção, de convergir, é justamente uma das grandes tendências do mundo. Ou seja, tendo robotização para as atividades operacionais e também tendo todo o modelo de inteligência artificial cuidando cada vez mais dos modelos cognitivos. Tá? Existem várias outras tecnologias, como a parte de muita experiência, engagement, human engagement, muito focado, por exemplo, na parte de OT, segurança, muita parte de inteligência artificial, mas a gente queria trazer para vocês quais são as principais tendências do mercado. E Hyperautomation, ou seja, cada vez mais a inteligência artificial com RPA vai ser o grande futuro, digamos assim, do back-office, o grande futuro até das pequenas organizações. Tá? As grandes organizações já estão olhando para isso. Né? Hoje já vê vamos dizer assim, um mercado muito bem envolvido com modelos de centro de excelência, né? Em construção de células digitais. E certamente isso vai acabar impactando todo o mercado em todos os segmentos. Logicamente que existe uma grande preocupação em relação a isso, que é justamente o ponto de RPA e IA, né? A Hyperautomation vai gerar desemprego ou vai gerar emprego? O que vai acontecer, na verdade, são os dois. Os dois movimentos se não ocorrer. Tá? Naturalmente que processos operacionais, processos verdadeiramente focados em análise repetitivas vão ser totalmente eliminados. Estima-se até que 800 milhões nos próximos anos vão desaparecer. Agora, processos que estão mais focados em análise de inteligência vão, evidentemente, continuar. E, evidentemente, como está muito culminando, vamos dizer assim, nesse modelo cada vez mais de data science, cada vez mais de inteligência artificial, esses novos empregos vão ser criados também. O Gartner, inclusive, prevê uma criação enorme desses empregos, até, digamos assim, equilibrar o mercado. Ou seja, uma mudança, uma transferência de modelo operacional, um modelo repetitivo, para um modelo mais de análise, mais de insight e talvez até mais de formação em RPA. Você não precisa saber ser programador para ser formado em RPA. Você tem uma construção de análise, você tem de governança, de gestão, já seria inclusive já de alto benefício para a sua empresa, para você ter todo um modelo de insight para conseguir implantar um modelo de célula digital, por exemplo. Tá? Enfim, comentários, por exemplo, ainda em 2020, a tecnologia ameaça 5 milhões de empregos até 2020, isso foi tirado aproximadamente 2 anos atrás, mostrando realmente qual seria o impacto, digamos assim, da inteligência artificial. Como com inteligência artificial hoje, pensando até mesmo na modelo de linhas de fábrica, tá? Em que envolve justamente sistematizações, enfim, já está culminando muito nisso, já está fortemente toda a governança de uma célula digital, quando você tem ganhos de FTS, ela já está tirando, digamos assim, todo esse trabalho operacional. Muito se fala quando você começa a criar uma célula em você fazer vamos dizer assim, um deslocamento, tirar aquelas pessoas daquela atividade e até fazer uma mudança de área, ou também mesmo um aumento de metas em relação em cima dessa pessoa. Geralmente é a atividade, vamos dizer assim, um movimento mais fácil de você verificar. Ou, no caso, como muitas vezes acaba tendo uma decisão, vamos dizer assim, mais enérgica, que é justamente ter corte de FTE diretamente. E, mais uma vez, atividades repetitivas, muito operacionais, análises que ficam massivas, digamos assim, ainda mais em grandes quantidades, que são feitas diariamente, elas têm fortes tendências a serem realmente cortadas e eliminadas. Você vê, o futuro de ser substituído por um robô nesse nível já é uma realidade que está se tornando cada vez mais crescente, tá bom? Pessoal, só para dar um outro exemplo aqui de como é que isso conecta com o dia a dia das pessoas, ou de, eu sou um jovem, tenho 17, 18 anos, como que isso vai me afetar? Por exemplo, hoje em dia já é normal cadeira de curso de engenharia ter programação Python. É normal. Hoje em dia, o FRJ, por exemplo, é obrigatório. Você não vai, não vai fazer, pronto. Da mesma forma, a necessidade
de ter uma formação mínima, uma base de computação, vai ser cada vez mais necessária para todas as atividades do mercado. Óbvio que não é para todo mundo ser programador, sênior, nada disso, mas ter uma base, um fundamento para você se conectar com tecnologias, para você ser capaz de desenvolver alguma coisa, isso vai ser necessário. Da mesma forma que a tecnologia exige isso, ela também democratiza isso. Então hoje já existem diversas ferramentas e plataformas onde você pode promover a robotização de um processo sem ter muita mão em código. Você não tem que entender muito de C#, não precisa entrar nesse nível. Vai ter que saber alguma coisa básica, mas a tecnologia está ficando mais democrática também para aquela pessoa que não é de tecnologia, que ela consiga usar e ter um self-service que agregue valor ao seu próprio negócio. Isso a gente vai falar em outras lives, quando a gente fizer uma live de desenvolvimento de robô, como você tira o seu robô do zero, nós vamos comentar disso. Então, só para deixar claro que nesse cenário a tecnologia também está ficando democrática, onde qualquer um, independente da área de formação, vai ser capaz de entender e de criar a sua própria. Agora eu vou começar a falar um pouco mais da Go Live Tech, tá? A Go Live Tech, pessoal, nós somos uma consultoria, né? A Go Live Tech é uma consultoria altamente especializada em automatização, robotização e inteligência artificial aplicada, né? Muito fortemente aplicada a dados. Tá? E na ponta final, vamos dizer assim, da cadeia final, nós temos a implantação de BIs, que ele completa, digamos assim, toda essa inteligência de dados. A gente costuma dizer que o nosso modelo é end-to-end, né? Quando você fala muito em RPA, vocês já entenderam que a RPA ele atua nas ações operacionais. É emular um ser humano na máquina. Ou seja, você clicar, por exemplo, você utilizar o mouse, clicar, por exemplo, no botão, acessar um site, fazer um login, senha, posteriormente você acessar, por exemplo, uma sessão, extrair alguma informação, isso é muito operacional. Vocês entenderam também que a inteligência artificial é mais emular o raciocínio humano, ou seja, fazer uma interpretação de texto, de áudio, de vídeo, fazer uma detecção ou fazer algum tipo de reconhecimento facial, reconhecimento de um objeto, obter características, tá? Mas, por exemplo, quando você fala agora de tratamento de dados, eu quero fazer, por exemplo, tirar o header, adicionar mais uma fórmula, fazer algo que você faria, por exemplo, no Excel. Aí que, no caso, você utiliza outras tecnologias. Você não utiliza mais RPA, você utiliza mais mineração de dados, você utiliza uma tecnologia chamada ETL, né, que é o Extract, Transform, Load. Você utiliza um Excel, por exemplo. Então, o modelo end-to-end, que é o nosso modelo que a gente fala muito, que é o Intelligence Process Automation, que é um modelo de utilizar a melhor tecnologia para o seu desafio. Quando a gente fala muito de RPA, nós temos duas grandes vertentes de atuação no mercado. A primeira que é o modelo de COI, né, que é o modelo de centro de excelência, criar uma célula digital. Aí vai desde o modelo de engenharia de produção, a análise do modelo as is para o modelo to be, a criação de business case, verificar a elegibilidade dos processos, posteriormente você escalonar isso a partir de uma matriz de maturidade versus prioridade, você verificar quais são os key wins na primeira onda, a partir desse modelo escalonado, aí sim que você faz um desenvolvimento, teste, passa do ambiente de qualidade para o ambiente de desenvolvimento, depois para o ambiente de produção, tá? Muitas vezes o ambiente de desenvolvimento não é necessário também, isso depende da estratégia. Você pode ir de um ambiente de qualidade para o ambiente direto de produção e finalmente você vai criando todo o roadmap, né, de manutenção, ajuste da célula. Esse modelo de criar um centro de excelência, que geralmente ele é implantado através de plataformas, as grandes plataformas de robotização, né, como o iPath, Automation Web, Blueprints, até as brasileiras, por exemplo, como até a WDG, a DI, esse modelo de centro de excelência ele é muito mais fortemente ligado às plataformas e geralmente então até bem mais direcionado a grandes empresas, já que uma grande empresa geralmente ela quer criar depois a sua própria sustentabilidade da célula. Tá? O outro modelo que é muito foco dessa apresentação que a gente vai mostrar, que é o modelo de robotização como serviço, que é um modelo que ele não existe mais, digamos assim, todo esse desenvolvimento de consultoria, mas ele se baseia no aluguel da solução, você vai alugar a solução do robô, tá bom? Então, temos todo esse portfólio de automatização, robotização, a parte toda de estratégia, mapeamento, modelagem, digamos assim, a parte de engenharia de produção e no final a implantação de BI. Nós trabalhamos hoje com os melhores do mundo, né, que é o Power BI, o Tableau, o ClickSense, seguindo a linha do Gartner. Tá? Só agora mostrando um pouco dos grandes, vamos dizer assim, focos da empresa, tá? Automatização e tratamento de dados, robotização, inteligencial e business intelligence. E quais são, vamos dizer assim,
os grandes objetivos é mais eficiência, você vai ter eficiência, vamos dizer assim, extremamente considerável, muitas vezes até nas camadas de 80%, 90%, mais qualidade. Evidentemente que um processo manual ele acaba gerando, digamos assim, retrabalhos ou erros. Se o robô ele for muito bem mapeado, ele vai ser zero erros. Zero erros. O robô sendo muito bem mapeado, o robô, evidentemente, ele vai fazer aquilo que foi programado. Então, até considerando, digamos assim, algumas exceções. Então, a gente trabalha com zero erros, vai aumentar, inclusive, seu nível de compliance. A cada ação do robô, ele deixa um rastreio, um log, e esse log, inclusive, ele é datado, ou seja, tem todo, digamos assim, um registro de data e hora do seu robô. Portanto, você aumenta o seu compliance, você aumenta o seu nível de serviço, já que, evidentemente, existe um modelo de fábrica de robôs, você vai reduzir consideravelmente seus custos, né? E aí vai tornar as pessoas, vai alocar em outras atividades mais estratégicas, portanto, você acaba aumentando o seu nível de serviço. Ou seja, você deixa os FTEs, né, as pessoas focarem em atividades mais estratégicas. Tá? Só para comentar com vocês que quando a gente fala muito de centro de excelência, a gente fala de plataformas. E nós somos parceiros oficiais, digamos assim, partner agreements, da UiPath. Não sei se vocês conhecem o UiPath, mas o UiPath ela é líder mundial do quadrante mágico do Gartner. Ela é considerada hoje a maior plataforma de robotização do mundo. Tá? Nós somos parceiros oficiais da UiPath e é um modelo muito focado para você criar centros de excelência, como eu falei, células digitais, muito fortemente ligado a grandes empresas, a um modelo em que a empresa tem a estratégia de absorver a demanda. Por que eu falo isso? Quando você usa uma plataforma de robotização, o objetivo é você saber construir um robô, mas sem necessidade do conhecimento de programação. A forma como você constrói um robô numa plataforma é através de um workflow, é basicamente de caixinhas, de componentes, em que você vai ligando esses componentes, você evidentemente tem que estudar esses componentes, tá? E você vai criando toda essa robotização. Logicamente que numa plataforma existem várias outras variáveis, digamos assim, que estão relacionadas, como o orquestrador, que vai fazer o controle, a gestão dos robôs, tem o estúdio, que é onde você vai criar as automações, a forma como você quer, se você quer uma robotização independente ou não assistida, como a gente chama, que vai ser agendada para executar um processo, uma robotização assistida, por exemplo, em que vai ser um robô em que você vai ter uma intervenção humana, por exemplo, olha, esse robô aqui, ele vai... Eu quero executá-lo sob demanda, tá? E ele tem uma parte que tem uma informação muito sensível, que eu quero dar o ok. É um caso de robotização assistida, é um caso de robotização que tem uma intervenção humana. Então, esse tipo de conhecimento é necessário. Inclusive, as plataformas, todas elas têm toda uma trilha. Vocês podem até acessar os sites, as trilhas em geral são gratuitas, a da UiPath ela não é mais, mas em geral são gratuitas, em que você tem todo o estudo, desde a parte da análise de processos, como ser um starter daquela plataforma, até meio tirar a certificação. Tá? Naturalmente, como nós somos parceiros do UiPath, 100% da equipe é certificada, tá? Tanto em análise de processos, como em arquitetos, como em desenvolvedores de RPA. Tá bom? Aqui é somente comentar um pouco da nossa metodologia. Como a gente falou, uma metodologia híbrida, né, focada muito no modelo de IPA, em que desde a parte de diagnóstico até a parte de implantação, em que eu gosto muito de falar do modelo de fornecer a melhor tecnologia para o seu desafio. Se eu estou fazendo atividades operacionais, eu utilizo o RPA. Se eu estou falando muito de um modelo cognitivo, eu utilizo inteligência artificial. Se eu estou falando muito de tratamento de dados, eu vou usar um ETL, vou utilizar um Esri. O nosso modelo, a gente não é preso a plataformas. Pelo contrário, nós utilizamos todas as plataformas, se forem necessárias, todas as inteligências, combinadas numa orquestração única para desenvolver a melhor solução dado o seu problema. Esse é o nosso modelo. Inclusive, o modelo nosso de robotização como serviço é justamente dessa forma. A gente tem um conjunto de pacotes de tecnologias, todos esses pacotes são componentizados e a partir da necessidade do que eu preciso, né, vamos dizer assim, né, da demanda, a demanda carece de algum tipo de automatização, eu vou utilizar aquela melhor tecnologia, vou desenvolver aquela solução, vou chamar outra tecnologia se for necessária, por exemplo, para fazer um outro ponto, por exemplo, e vou seguindo toda a esteira. Esse é o modelo de inteligência total, né? Como a gente falou, modelo end-to-end. Tá? Bom, pessoal, só para ilustrar um pouco do que o Dimitri comentou aqui, imagina o seguinte, vocês têm a necessidade de acessar o SAP, um RP clássico, ERP de grande empresa, acessou esse sistema, baixa 4, 5 relatórios, cada um com 100, 200, 1000 linhas. Depois vocês têm que fazer um tratamento de dados, uma engenharia de dados, fazer join, vocês vão ter mais de 5.000 linhas explodindo no fluxo. Vocês podem fazer isso numa plataforma só, por exemplo, no UiPath? Pode, recomendo. Nem de longe. É aí que entra a hibridização.
Então, nesse caso, eu iria, através de uma tecnologia que interaja com o SAP, com esse ERP, eu vou baixar os relatórios. Baixei, vão instalar em Excel, CSV, seja o que for. Aí eu vou usar uma tecnologia de ETL, como o Pentaho, como Integration Services, como Canime, como Talend, como Alteryx, porque são tecnologias otimizadas para esse fim. E aí eu hibridizei aqui, elas fizeram o meu tratamento de engenharia de dados, meu ETL, jogaram para um banco, para um data warehouse, o que for, e aí de lá eu jogo para o meu BI, para o meu Power BI, entendeu? Então, só traduzindo a hibridização, a gente pode ter um caso assim onde a melhor tecnologia vai atuar pro fim dela. Não vai ser tudo numa caixa só, entendeu? É bem comum cases em que você extrai informações de RP de diversos sites, por exemplo, de uma folha de pagamento, de um comply, por exemplo. Você extrai informações até mesmo de um RP da plataforma web, do SAP, por exemplo. Você depois quer fazer um conjunto de tratamentos. Você tem que fazer, por exemplo, uma combinação, tem que fazer uma junção, por exemplo, um cruzamento com diversas outras bases, tratar, por exemplo, todas aquelas informações, criar campos, por exemplo, relacionados. No final, você quer carregar isso no Power BI. Repara, então, que em cada momento da cadeia, eu utilizei tecnologias distintas. Eu utilizei RPA para extrair informações, eu utilizei um ETL para tratar os dados, e no final eu estou usando Power BI para fazer atualizações. Aí no final eu, por exemplo, usei um gateway para atualizar diretamente o Power BI na cloud. Essa orquestração completa que realmente gera um valor, digamos assim, total para o cliente. Você evita automações ou robotizações estanques, isoladas, standalone, ou seja, que você acaba robotizando ou automatizando somente parte do processo e não o processo como inteiro. Tá? Aqui deixa eu mostrar um pouco das tecnologias, né? No nosso modelo como serviço, nós podemos chamar diversas dessas tecnologias, tá? A orquestração completa, ela pode envolver tudo isso. Numa mesma solução, eu posso ter Python, Java, JavaScript, C++, APIs, por exemplo, relacionadas para serviços de quebra de captcha, reCAPTCHA, chamar, por exemplo, um Pentaho, ou também chamar depois uma plataforma, tá? É só mostrar que uma mesma cadeia de um processo que você nos mostrar, por exemplo, como demanda, nós podemos chamar várias tecnologias envolvidas, tá? Para promover a melhor solução dado o seu desafio. Bom? Falando de números, hoje nós temos mais de 220 módulos. O que é módulo? Né? Módulo é uma componentização, é um encapsulamento. Ou seja, eu faço se eu estou verificando que eu estou fazendo uma ação automatizada que ela se repete diversas vezes, eu então generalizo. Eu crio um método, vamos dizer assim, e faço agora todos os meus robôs acessarem aquele método. Exemplo clássico, né? Eu tenho um método de quebra de captcha e reCAPTCHA. E, portanto, eu vou evoluindo esse método à medida que for necessário. Seguindo uma boa prática de programação, eu faço com que os robôs acessem esse método. E não faço com que cada robô tenha o seu método de quebra de captcha e reCAPTCHA. Por que não faço isso? Porque isso não é uma boa prática. Imagina, por exemplo, que eu tenho 80 robôs, como eu estou falando aqui, desenvolvidos e ativos, e esses robôs, em algum momento, o formato do mercado de quebra de captcha e reCAPTCHA muda. Se isso mudar, eu vou ter que mudar em 80 robôs, eu vou ter que mudar isso em todos os meus clientes, eu vou ter que acessar o código de todos os robôs e fazer esse tipo de alteração. Eu vou ter que acessar todos os iPaths da vida e vou ter que mudar esse workflow. Isso, evidentemente, é uma péssima prática. Então, qual é a grande prática? É você fazer uma componentização. Você faz o robô acessar esse método e caso altere alguma coisa em relação à quebra de captcha, por exemplo, a ação, eu, portanto, altero o método. Se todos os robôs estão olhando para o método, basta alterar o método. Eu não preciso alterar 80 robôs. Então, toda a nossa biblioteca é feita dessa forma. Ela é toda componentizada. Os robôs vão acessando diversos métodos. Já que a gente tem muito código, a gente tem muito reaproveitamento de código, reaproveitamento de ideias. Então, eu consigo customizar diversas partes para aquele robô, mas essencialmente fazendo chamadas com parâmetros. E é dessa forma a gente tem muito agilidade para desenvolver, com muita segurança, boa prática e atender, digamos assim, a um conjunto enorme de, por exemplo, o mesmo robô conseguir fazer diversas ações, considerando toda essa componentização. Tá? Então, só mostrando que é importante você ter um modelo de boa prática, até mesmo para você conseguir dar manutenção e evitar, digamos assim, esses retrabalhos quando alguma parte, digamos assim, do layout mudar. Todos nós sabemos, quem já vive um pouco de robotização, sabe que o robô, por exemplo, ele acessa um site. Se o layout do site, né, o que a gente chama até de front-end, ele muda as cores, o robô ele pode deixar de funcionar. Então, como você pode minimizar esse tipo de trabalho? Como você pode minimizar, digamos assim,
essas exceções? Basta, evidentemente, você tentar pensar muito em boas práticas, pensar já nas possíveis exceções e componentizar essas ações. Tá? E só para terminar, que a gente tem hoje mais de 40 projetos já desenvolvidos somente com esse foco de ou RPA, ou IA, ou de BI. Bom? Agora sim que a gente vai entrando no nosso modelo de robotização como serviço, tá? Um modelo focado que a gente chama de RAS, né? O que significa RAS? Que é Robotic as a Service. Quando a gente fala nesse modelo, a grande diferença desse modelo, o grande diferencial desse modelo é que o cliente, ele não compra uma consultoria de desenvolvimento. Ele não compra, vamos dizer assim, uma alocação de pessoas para desenvolver um robô, eu te entregar e o projeto acabou. Você não compra um projeto. Você compra, vamos dizer assim, entre aspas, você aluga a solução. Como nós temos uma biblioteca muito vasta, vamos dizer assim, com já diversas soluções. Então, esse modelo é a capacidade de você alugar uma solução e a gente customizar para você. Tá? Esse é o modelo de construir fábrica de robôs. E ele é extremamente escalável justamente por você ser um modelo bem mais acessível. Ele não necessita de plataforma, ele não necessita de custos de licença, vocês vão ver isso. Tá? E o modelo em que, diferente de um modelo de plataforma, que eu tenho que instalar a plataforma na máquina do cliente ou no servidor, um acesso em cloud, existem todos os custos de licença. Esse modelo, então, ele tem muito foco para pequenas empresas também, para médias empresas, para a empresa em que ela quer focar mais no seu negócio, vamos dizer assim, e deixar que todo operacional seja cuidado com uma equipe especializada. Tá? E como é que ele funciona? A fábrica, então, você tem os robôs. Esses robôs, eles vão ser executados por uma orquestração. Lembrando que essa orquestração ela é híbrida, ela pode chamar várias tecnologias para serem executadas. Isso tudo vai ficar armazenado no banco de dados como log, e no final você tem o seu output, você tem o seu processo executado. Hoje, por exemplo, a gente fala muito, por exemplo, de um exemplo típico de um escritório de contabilidade, você fazer a emissão do DARF, do DAS, emissão do DAS ou DARF. Nós já fizemos isso no sistema domínio, né? Estamos vendo se a gente consegue fazer agora no sistema Alterdata também, né? Então, todo esse processo é um processo que ele pode ser reproduzido em outros escritórios. E a partir disso você pode customizar alguns pontos, né, dependendo do ambiente, mas essencialmente o processo já está feito. E a partir disso o cliente ele vai pagando um aluguel, ou seja, ele vai pagando como se fosse uma mensalidade. E detalhe que essa mensalidade é uma mensalidade por robô, ou seja, o mesmo robô ele pode executar diversos outros processos, desde que esses processos sejam sucessivos e o cliente continuar pagando a mesma mensalidade. Então é um processo de fábrica mesmo, de você criar, digamos assim, todo um modelo operacional, tá? E todo um modelo operacional que é digitalizado, e você evidentemente ter foco mais em vendas, ter foco mais em captação, você ter foco mais em insights e melhoria de processos. Tá? Quais estão, eu já falei alguns diferenciais, mas vamos agora um por um. Tá? É um modelo, então, baseado em aluguel. Existem 3 planos quando você fala em aluguel, ou um plano anual, ou um plano semestral, ou um plano trimestral. Lembrando que esses planos possuem mais vantagens. Quanto mais longínquo é o plano do robô, você tem muito mais vantagens. Tá? Você tem, por exemplo, um menor preço, você não paga, por exemplo, operação assistida. E você tem, evidentemente, um ganho muito maior. Pensando em robotização, faz muito sentido você ter um plano anual, vamos dizer assim, justamente porque a robotização são sempre soluções a longo prazo. Não tem sentido você automatizar um processo que você já daqui a pouco não precisa mais. Né? A mensalidade é por robô, não por automação. É importante executar isso, é importante comentar isso. O mesmo robô ele pode executar diversas automações. Ou seja, imagine que você primeiramente começa com um processo, olha, eu quero, por exemplo, acessar a Cefip e fazer algum tipo de extração de dados. Né? Cefip, para quem não sabe, é um sistema muito utilizado na parte de contabilidade. Tá? Ou quero acessar a prefeitura, extrair uma nota fiscal. Você, então, faz o deploy desse processo, você paga o deploy desse processo, deploy a configuração e o desenvolvimento daquele processo e já começa a mensalidade do robô. Se chega no 4º mês você quer fazer um outro processo, você só paga o desenvolvimento, digamos assim, naquele processo, é um desenvolvimento, vamos dizer assim, muito bem vantajoso, vamos dizer assim, é acessível, mas você continua pagando a mesma mensalidade daquele robô, já que você agora, esse processo 2, ele está sendo executado após o processo 1. Ou seja, é o mesmo robô, é a mesma inteligência, vamos dizer assim, o mesmo executor que está executando o processo 1 e o processo 2. Então, o fato de você pagar somente a mensalidade por robô, você pode, então, colocar diversos processos em cadeia, vamos dizer assim, e, naturalmente, tem vamos dizer assim, um custo-benefício gigantesco, né?
Você tem uma construção verdadeiramente de uma fábrica que você paga uma única mensalidade e ter vários processos automatizados. Quando é que você então coloca outro robô? É quando você deseja, né, criar paralelismo. Você deseja paralelizar. Olha, agora realmente eu preciso que o processo seja executado ao mesmo tempo, numa outra máquina, por exemplo. Aí, de fato, você acrescenta uma outra mensalidade porque entende que é uma outra entidade que vai executar. Ok? Só para comentar aqui, como a gente já comentou, o modelo é híbrido, utiliza as melhores tecnologias, ou seja, a gente está sempre muito preocupado em utilizar uma tecnologia de mercado, uma tecnologia de ponta. Um robô ele pode ser, inclusive, a mistura de várias dessas tecnologias. Não existem custos de licença. Seguindo. Não existe custo adicional de manutenção, ou seja, isso já fica incluído na mensalidade. A própria mensalidade que você paga já tem todo o suporte da nossa equipe, ou seja, você modelos que eu estou pagando mensalidade, qualquer tipo de problema do robô, qualquer dúvida ou necessidade, você já entra em contato com a nossa equipe através de um helpdesk. Tá? Como eu falei, zero custo mensal de adicional por automações. Como a mensalidade é por robô, se você adicionar um novo processo a ser automatizado, existe somente o custo do deploy daquele processo, ou seja, da configuração daquele processo, mas a mensalidade já se mantém a mesma. Não necessita de equipe especializada. Isso é uma das grandes diferenças, né? No modelo de célula digital, de centro de excelência, sempre há necessidade de você fazer assessment com o cliente. É um modelo em que você quer treinar o cliente. O cliente ele não quer se tornar independente. Ele tem uma TI, ele quer criar a sua independência, digamos assim, digital, ele quer criar o seu centro de inteligência e você vai fazer uma avaliação, vai fazer um treinamento da equipe. Tá? Nesse modelo de robotização como serviço, isso não é totalmente desnecessário. O cliente não precisa entender robotização, ele precisa gerir, vamos dizer assim, a conta a célula, a conta, digamos assim, da fábrica. Mas ele não precisa entender nada de robotização. Quem vai cuidar de tudo operacional vai ser uma equipe especializada. Ele só precisa entrar em contato, gerir, digamos assim, os melhores horários e, evidentemente, fazer esse monitoramento. Lembrando que nossos robôs também não têm supervisão do que o robô está fazendo. A equipe interna, por exemplo, que cuida, digamos assim, de todos os robôs, ela não sabe o que o robô está sendo, o que o robô está visualizando, digamos assim, e não sabe o que o robô está executando. Sabe que o robô em algum momento foi executado, mas não sabe que o robô desenvolveu, digamos assim, na máquina. E por que isso? Isso é uma questão de segurança, uma questão de compliance. Nós não temos, digamos assim, a gestão do que o robô está de fato executando. Existe uma total, vamos dizer assim, privacidade na máquina do cliente. A gente só sabe, tá, que o robô ele vai acessar nossos métodos via internet e que ele foi executado, mas não sabemos o que foi executado, ok? Isso garante compliance e garante segurança e segurança de dados na máquina do cliente. Tá? Os agendamentos eles podem ser ilimitados também, você pode dar quantas vezes você quiser, no tempo que você quiser, em intervalos de tempo. Tá? Todo modelo de configuração de robotização como serviço não exige instalação, é basicamente uma configuração. Só no caso, por exemplo, eu estou usando Java, então eu preciso somente fazer uma configuração na sua máquina, fazer uma ambientação, digamos assim, fazer uma configuração, por exemplo, da variável de ambiente da máquina, instalar um JRE, por exemplo. São configurações simples, mas nenhuma plataforma exige instalação. Salvo, por exemplo, você queira realmente ter um banco de dados que a gente oferece, por exemplo, o MySQL. Mas, enfim, em termos de software mesmo, software personalizado, você não precisa fazer instalação. O robô, a execução do robô é na simplicidade de executar um executável. É como se eu te entregasse um executável, digamos assim, tá, no modelo local, no modelo não cloud, e na simplicidade de 2 cliques, ou mesmo, digamos assim, através do nosso orquestrador, você já conseguiria executar esse robô. E, mais uma vez, não precisa de instalação. São aplicativos de execução. Tá bom? Cada robô ele também tem rastreio e controle local do que está sendo feito, ou seja, a cada execução, como ele deixa o seu log, isso é justamente para você ter o seu histórico, e dando sucesso ou não na execução do robô, todas essas atividades do robô, elas são datadas, eu sei exatamente o horário e a data que aconteceu aquela execução, e vamos dizer assim, esse log ele é enviado por e-mail, inclusive para as pessoas envolvidas. Exemplo,
você no seu escritório de contabilidade, na sua instituição financeira, você que é agente autônomo da XP, você, por exemplo, que trabalha no escritório, no laboratório médico, enfim, você que é um microempreendedor, você que tem atividades muito operacionais, você quer, por exemplo, tá indo para o trabalho e receber, digamos assim, no seu celular o que o robô foi feito. O que aconteceu? Você agendou o robô para ser executado às 5 horas da manhã e você quer saber o que aconteceu. O robô vai ser executado naquela máquina precisa estar ligada, vai fazer todas as execuções de todos os processos e, dando certo ou não, ele vai enviar um e-mail para você, informando exatamente quais processos que deram errado e quais processos que foram certos. Inclusive anexando o Excel, caso você queira um Excel, com todo o status, tá, daquilo que foi executado. Tá, isso dá um ganho, digamos assim, de você chegar no escritório e já ver exatamente aquilo ali, quais tomadas de decisão que você vai fazer em relação àquilo. Tá bom? Comentando os últimos aqui, você tem a opção de implantar a orquestração do robô. A orquestração é como se fosse um gerenciamento. É uma forma de, por exemplo, você está desenvolvendo, digamos assim, um modelo de gerenciamento de vários robôs. Olha, esse robô foi executado nessa máquina, esse aqui foi executado em outra máquina, e você tem a opção, então, de colocar mais esse aplicativo no seu modelo de robotização como serviço para gerenciar, digamos assim, todas essas execuções simultâneas. Não é obrigatório você ter essa orquestração. Você pode justamente só ter um robô executando e agendado. O agendamento ele pode ser feito via API do Windows, por exemplo, do Task Schedule. Não precisa, digamos assim, da orquestração. Ele é mais uma opção. Uma outra grande vantagem, tá, de modelo de robotização é justamente o nosso modelo, como modelo híbrido, além do modelo operacional, é justamente o modelo de tratamento de dados. O mesmo robô ele pode extrair dados, justamente fazer toda aquela atividade operacional e depois chamar um ETL. Nós já temos um robô com toda a estrutura de ETL. É por isso que não é um modelo híbrido, né? Ou seja, todo um robô ele tem toda uma estrutura de ETL, toda uma estrutura de tratamento de dados, em que caso você extrai insumos, caso você faz algo em relação ao conjunto de arquivos, você imediatamente possa fazer cruzamento com outras bases, possa extrair informações de um banco de dados, por exemplo, fazer um totalizador, fazer, por exemplo, uma soma, por exemplo, de alguns dados, fazer um agrupamento, enfim, todo esse modelo de tratamento, de cruzamento, já está incluído, inclusive, também nesses robôs, que, diferente do modelo operacional, nós chamamos de robôs de tratamento de dados. Tá? E a última grande vantagem também desse modelo nosso é que você pode conectar com seus sistemas. Você pode criar gatilhos com seus sistemas. Imagina, por exemplo, uma plataforma que você tem em que você quer apertar um botão numa plataforma e esse botão é o seu gatilho para o robô. É uma possibilidade também. É uma questão de contexto, né, de estratégia, mas você pode criar um gatilho com outras plataformas. Tá? E ao invés de você fazer um agendamento de execução, ou seja, fazer um gatilho temporal, você pode fazer um gatilho por sistema. Como é que eu sei que robotização como serviço é para a minha empresa? Como é que eu sei disso? Como é que eu sei que a minha empresa realmente deveria pensar em robotização como serviço? Tá? Se você possui alguma dessas características, ou a maior parte delas, certamente você vai ter uma grande solução de negócio colocando robotização como serviço. Se você quer ter total foco no seu negócio e ter uma equipe especializada, ou seja, você não deseja ter uma TI na sua empresa, você não deseja treinar pessoas para isso. Se o seu objetivo não é ter esse tipo de treinamento, então realmente a robotização de serviço é uma excelente solução. Porque esse modelo é em que a gente vai cuidar do seu vamos dizer assim, do seu centro, né, do seu centro de inteligência. Você vai gerir esse centro, mas nós que vamos cuidar da toda a automatização. Você vai focar no que você faz de melhor. Tá? Você vai querer ter mais direcionamento em captação de clientes. Você quer focar mais no seu negócio, você não quer aprender a programar. Você não tá precisando disso, você não tem esse objetivo. Tá? Por que a gente fala isso? Esse modelo quando você quer realmente robotizar, mas não quer saber programar, você vai seguir o caminho da plataforma. Mas quando você quer participar de automatização, revolucionar, vamos dizer assim, o seu escritório, a sua empresa, a sua organização, mas não quer ter a necessidade de ter uma equipe especializada, então certamente você está falando do modelo de robotização como serviço. É um modelo que tem muito forte redução de custo, já que você tem um preço bem mais acessível, tá? Tem pessoas muito mais focadas em atividades estratégicas, todo aquele modelo de eficiência, qualidade, compliance, possui uma altíssima escalabilidade, como eu falei, né? Como o mesmo robô pode executar N processos, então tem um custo-benefício muito grande. Como a gente tem muita reutilização de código de
o desenvolvimento ele é bem ágil, ou seja, o seu ROI, né, o seu retorno sobre investimento, realmente ele é rápido, é robusto. Inclusive, numa análise, a gente sempre busca fazer modelos de key wins, né? O que é o key wins? Quais são aqueles processos que possuem baixa complexidade, mas tem muitos ganhos agregados, né? Ou seja, tem maior agregação de valor no seu escritório. É geralmente por esses processos que eles começam, vamos dizer assim, você começa a sua digitalização. E nesse modelo você ainda inclui a revisão do processo, né? Você me mostra um processo as is, ele é mapeado as is. Pode pensar já num processo to be, ou seja, não exatamente o robô ele vai fazer exatamente aqueles processos manuais, a gente vai pensar numa otimização e ainda nós entregamos também toda a documentação no modelo de PDD, né? O modelo de design dos processos. Tá? Inclusive essa documentação ela é sempre atualizada à medida que você vai evoluindo com o robô. À medida que você vai fazendo ajustes, downgrades ou updates daquele robô, a gente vai atualizando essa documentação para você. Tá bom? Aqui estou mostrando uma janela, como funciona nossos robôs. Isso é uma típica janela, por exemplo, de um dos robôs, que é para fazer uma declaração de notas na nota carioca. Tá? Ele está chamando, digamos assim, uma dessas soluções para fazer uma atualização. Aí, no caso, você escolhe, por exemplo, o navegador. Aqui é um exemplo mais genérico, tá, pessoal? Você pode chamar um Internet Explorer, um Firefox. É uma solução que nós demos que havia necessidade, inclusive, de ter vários navegadores, mas a essência era fazer uma declaração de notas fiscais na nota carioca. E como existiam vários navegadores, existia a complexidade mais técnica, digamos assim, a gente apresentou, inclusive, uma interface. Tá? Quando a gente fala de robotização, nós também estamos falando de diversos serviços. Nós já temos diversos serviços de inteligência artificiais integrados naqueles modelos de componentização. Modelo de extração, de saneamento, padronização, estrutura, análise, por exemplo, de modelos prescritivos, preditivos, descritivos, modelos muito focados, por exemplo, quando se fala de previsão de dados, né? Já temos em torno de 16 modelos justamente para verificar qual seria o modelo mais aderente com o menor erro percentual médio, reconhecimento de padrões, clusterizações, ou seja, você pode colocar isso na esteira. Você tem um robô que ele extrai dados de informação, extrai dados de um sistema, posteriormente você trata esses dados, executa um modelo em machine learning, verifica qual o melhor modelo para executar, e no final você adiciona isso num Power BI. Então você ter todo esse modelo de diagnóstico, modelo descritivo, preditivo e prescritivo já auxilia muito. Temos, por exemplo, algoritmos de análise de similaridade, ou seja, verificar a distância entre duas strings. Né? Eu tenho um texto 1, tenho um texto 2, o quanto esses textos são aderentes. Então, assim, é muito importante verificar que, além, digamos assim, de todo esse modelo de robotização, já estão incluídos esses serviços. Além disso, temos OCR, Estação de Informações. Nós utilizamos hoje as melhores, digamos assim, tecnologias do mundo para OCR. É uma tecnologia que ela utiliza todas elas, a Google Vision, a da Azure e da Amazon. Ou seja, eu chamo as três, eu posso chamar as três tecnologias, verificar que ela tem melhor aderência e enviar o meu resultado, tá? Enviar o meu resultado para o seu output. Ad scraping, análise textual. Eu quero, por exemplo, verificar como está o sentimento de uma marca, o sentimento, digamos assim, de até mesmo em relação a uma pessoa na rede. Eu posso até acessar o Twitter e fazer, digamos assim, todo esse web scraping em relação à análise textual. Tá extraindo, digamos assim, essas mensagens, verificando como está uma marca, uma empresa, o sentimento das pessoas em relação a ela, reconhecimento de características da imagem, clusterização, algoritmo, todos esses serviços já estão integrados no nosso robô, tá bom? Só enfatizando. Vamos seguindo. Vamos dizer assim, vamos passar até rapidamente agora como é o funcionamento, né, que a gente chama até de Skynet do bem, né? Para quem lembra do filme Destino do Futuro, que é você criar todo um modelo autônomo na empresa. Como fica todo o funcionamento, digamos assim, de uma fábrica de soluções, uma fábrica de robôs. Geralmente é com essa arquitetura de negócio. Nós temos então a nossa equipe de helpdesk, que vai ficar preocupada em atualização de filtros. A gente pode inclusive melhorar um robô e você ter que fazer um update daquele novo robô, como se fosse um novo programa. Ela fica preocupada com a manutenção, suporte. Dá todo, digamos assim, assistência para a fábrica, ela que vai controlar a fábrica em nível técnico. E o cliente, digamos assim, ele fica como um gestor, digamos assim, de operação, em que ele vai cuidar de quais são os próximos processos, quais são os processos que estão em operação, e ele vai ter muito mais
foco em captação de clientes, em produtividade, em ter serviços cada vez mais especializados no seu escritório, em qualidade de dados. Ele vai ficar sempre dando feedback, digamos assim, para a equipe, até mostrando como estão os status e até quais são as novas absorções, verificar qual é a capacidade de absorção de novas demandas, a manutenção, o ajuste, todo esse controle. Então, ele é feito, digamos assim, a 4 mãos, né? Com o gestor cliente, né, o responsável, e a equipe de suporte. Tá? Quando a gente fala em desenvolvimento, né, todo o nosso desenvolvimento, quando a gente precisa customizar, é um desenvolvimento ágil, é por sprint. A gente tem reuniões semanais com o cliente. As reuniões, inclusive, elas são entregues um status, vamos dizer assim, via web mesmo. Isso que vocês estão vendo foi feito em Power BI, tá? Em que o cliente ele tem, vamos dizer assim, isso aqui é um draft, né, só para vocês entenderem, tem todo o acompanhamento, digamos assim, do desenvolvimento do seu robô, da sua solução, semanalmente. Tá? E detalhe é o seguinte, o cliente ele somente começa a mensalizar, vamos dizer assim, quando ele tem um aceite daquele robô. A gente faz então um desenvolvimento, uma robotização de um processo. Esse processo, então, ele só se integra à célula a partir de um aceite, a partir de uma verificação, de uma operação assistida. E esse controle até o tempo de desenvolvimento é feito através de status report semanal. Tá? E durante esse período também que é feita a documentação, que é justamente o PDD. Todo o processo ele é rigidamente controlado e documentado, até os ajustes evolutivos, mostrando cada ação, cada passo que o robô ele precisa realizar. Então, você pode até utilizar esse modelo até como um registro, um registro de documentação, até para sua auditoria, e inclusive até como para outros fins. Isso aí é uma entrega, digamos assim, do projeto. Você pode utilizar até para fazer um handover, por exemplo. Alguém entra de férias, você precisa passar, por exemplo, o conhecimento daquele processo para outra pessoa. Isso faz parte, digamos assim, do modelo de robotização como serviço também. Tá? Ô, pessoal, só chamando a atenção aqui para esse ponto, o PDD, que é o documento que vai descrever, olha só, o seu processo é dessa forma e dessa forma ele foi automatizado. Ele é essencial para garantir o ciclo de vida do desenvolvimento. Então, peço bastante atenção nesse ponto aqui, pessoal. Eu quero ser um desenvolvedor de robô, é só saber robotizar, puxar caixinha, automatizar aquilo e acessar o site. Não! Essa documentação, fazer documentação é chato? Cara, não é a melhor coisa do mundo, mas é essencial para você garantir a qualidade da entrega, para você alinhar a expectativa. Vamos supor que o desenvolvedor ele ficou doente, está em casa, alguém vai ter que substituir no desenvolvimento. É esse documento que vai dirigir o desenvolvimento, que vai servir de backup. Às vezes, um ponto focal se aposenta, tira férias, está doente, vai ter que se ausentar. É esse documento, é esse rigor com a qualidade, com a governança que vai garantir que nada vai sair dos eixos. Deu um problema na execução, esse problema está mapeado, é uma exceção conhecida, não é? Qual o tratamento que a gente vai ter? Então, todo esse tipo de preocupação é essencial ter documentado. Um bom desenvolvedor de RPA tem que, no mínimo, saber fazer um bom documento de design de processo. Ele é o que vai garantir a qualidade do ciclo de vida, tanto em termos de desenvolvedor, quanto em termos do cliente, porque é essencial ter o seu cliente com a expectativa atingida, que ele saiba o que está sendo entregue, para não ser aquela coisa do o marketing promete uma coisa, o gerente promete outra, o desenvolvedor faz uma terceira e entrega, afinal, uma quarta. Isso não é legal para ninguém. Então, ter esse tipo de garantia de qualidade é essencial. Pessoal, agora sim que a gente vai começar a mostrar tudo que nós temos nos diversos segmentos de mercado. A gente vai seguir segmento a segmento. A gente vai mostrar um exemplo que é do cadastro na XP, um exemplo rápido, tá? Mas vou mostrar todo o nosso portfólio agora nos diversos segmentos de mercado, tá bom? Vamos lá. Então, nós hoje atuamos já em torno de 8 segmentos, já está surgindo até mais um segmento. Todas essas soluções que nós vamos mostrar agora, ou já foram desenvolvidas, ou foram POCs, ou estão sendo desenvolvidas agora. Tá? Ou temos no modelo de POC, ou foram desenvolvidas de fato, ou estão em desenvolvimento. Vamos lá. Em finanças, nós temos então hoje acesso à plataforma da XP, a gente faz cadastro na XP, ou até registração de carteira, por exemplo, de toda a parte de renda fixa. Inclusive, por exemplo, quanto foi o resultado de um fundo ontem, eu consigo fazer toda a extração disso. Na Melo também,
Tá? A gente já faz algum tipo de extração de dados diretamente, faz alguns filtros, por exemplo, de algum tipo de informação de gestor, e no Mais Retorno. Mais Retorno, para quem não conhece, é uma grande plataforma focada em fundos de investimento. Ele faz um ranking, digamos assim, de todos esses fundos, e a gente já consegue extrair todo, vamos dizer assim, dando prints na tela, inclusive, de como foi o status, digamos assim, daqueles fundos. Muito focado, né, em fundos de ações. Eu estou falando de fundos de ações, estou falando de fundos de multimercado, em fundos de renda fixa. Tá? Isso já são cases nossos que são muito focados em instituições financeiras, em empresas que são agentes autônomos da XP. Tá? A gente vai até mostrar um exemplo logo em seguida. Então, cadastro também, edição de clientes nesses sistemas, extração de informações em PDFs. A gente também é bem especialista na parte de PDFs, tanto em notas fiscais, como, por exemplo, leituras de currículos, como é que vocês vão ver na parte de RH. Tá? Obtenção de valores de cotações. Nós sabemos que existe um delay, né, em torno de 15 minutos, mas caso você queira, a gente obtém essa informação para você, para fazer até, por exemplo, um histórico e você ter alguma assertividade em relação a isso. Tá? A cálculo automatizado de carteiras de investimentos. Isso pode ser muito em relação a sistemas. Você tem, geralmente, essas, vamos dizer assim, essas instituições financeiras. O cliente ele é cadastrado em diversas plataformas e você precisa ter uma consolidação das informações da carteira dele. Também é um case nosso. Realizações em sistemas financeiros, como na Conta Azul, na Nibo, entre outras, tá? Que tem sempre tem que fazer algum tipo de atualização, tem que fazer alguma transação de pagamento, tem que fazer algum tipo de controle. Tá? No caso da Conta Azul é para extrair informações, não tem nenhuma transação diretamente. Mas no caso da Conta Azul, que a gente já teve mais contato, é extrair informações. Mas caso seja necessário, também é possível fazer transações. Tá? O próximo vídeo, a gente vai até mostrar um exemplo de um cadastro na XP. É um exemplo bem rápido, só para você ver um robô funcionando. O robô está lendo a base do cliente, tá? E está fazendo um cadastro. Por que isso é feito, né? Essas instituições financeiras elas recebem constantemente, eu estou falando de Family Office, né? Para quem não sabe, Family Office é uma instituição financeira que cuida de patrimônios milionários, digamos assim. E para você pertencer a uma Family Office, você precisa de cadastrar o seu cliente na plataforma. Você precisa cadastrar em diversas plataformas. É um trabalho muito manual. Então, a partir de uma base, pode ser até uma base em Excel mesmo, o seu cliente, ele já fornece as informações por e-mail, o robô ele acessa o e-mail, o cliente responde um formulário, o robô acessa esse formulário do e-mail, tá? E posteriormente vai fazer um cadastro em diversas plataformas, entre elas a da XP. Tá? Você vê então o robô funcionando em tempo real, obtendo, digamos assim, essas informações do formulário e fazendo cadastro direto. Isso é uma simulação, ok? O pessoal, repara ali no canto inferior direito que o site é protegido por tecnologia de reCAPTCHA. Então, mesmo com essa tecnologia, a gente consegue automatizar e robotizar todo esse cadastro. Bom, a gente não chega a concluir o cadastro para não poluir a base da XP também. A gente também tem ética nesse sentido. Então, a gente só chega até o final do cadastro para ilustrar todo esse processo o robô consegue automatizar. Quando falando de escritório de contabilidade, o que nós já temos? Consultas e andamento de processo. A gente tem muitas soluções no TJRJ, por exemplo, tá? E os outros são bem equivalentes. Cruzamento de notas fiscais. Foi um exemplo, por exemplo, eu tenho dados do SAP, eu tenho dados do Comply, tenho contas contábeis, e eu quero fazer um batimento com todo o histórico dessas notas. Tá? Verificar quais que não tem no meu RP, qual que tem um sistema como Comply da vida. Já também uma solução. Diversas consultas em prefeituras, né? Prefeitura de São Paulo, Prefeitura de Rio de Janeiro, Prefeitura de Curitiba, tá? Quebra de CAPTCHA, reCAPTCHA muito utilizado, sistemas como Domínio, Alterdata que a gente está com a iniciativa de começar a ver melhor agora, tá? Transações no CFIP, nós já fazemos também, extração de informações naquele modelo de transmitir um DAS, transmitir um DARF para o seu cliente. Se você é de um escritório de contabilidade, tem muita solução em relação a isso, tá? E, evidentemente, extração de dados de notas fiscais, também que já compõe muita solução de contabilidade. Ela até completa, inclusive, com a informação do próximo setor, que é de tributos, né? Declaração de obrigações acessórias, cálculos de tributos consolidados. Eu preciso fazer uma conferência, se meu total, por exemplo, de um resultado da nota fiscal está batendo com o meu Alterdata, está batendo com o meu domínio, está batendo com a planilha, está batendo com outro sistema, está batendo com o meu sistema de controle contábil que eu tenho externamente, está batendo com o que o meu cliente está fazendo, isso realmente está coerente. Então, todo esse modelo focado em cálculos é possível fazer também,
dado, evidentemente, a sua linha de cálculo, você é só verificar os totais. Lembrando que o robô ele possui rastreio, ou seja, ele sabe exatamente, mesmo que você não esteja acompanhando o robô sendo executando, não esteja acompanhando a execução do robô, quando você olha o robô executando, é como se fosse uma pessoa realmente mexendo na tela. Você vê o mouse movendo, você vê o input do teclado, é como se fosse uma pessoa. Mas mesmo que você não esteja acompanhando, você tem todo, digamos, esse registro. E você sabe, então, exatamente quais foram os resultados. E, evidentemente, você pode criar um flag, um status. Olha, se realmente bateu o valor, eu quero que aquele status esteja ok. Se não esteja, se não bateu, eu quero que o processo seja cancelado, tá? E me envie um e-mail informando isso. Então, de acordo com a sua customização, é totalmente possível fazer, tá? Em recursos humanos, nós temos várias soluções focadas em recursos humanos, tá? Muita parte de MDM, eu não sei se a sua empresa pode ter MDM, que é o Master Data Management, até para cálculos, digamos assim, de turnover, taxa de ligamento. Temos já soluções focadas no Success Factor da LMS. O que é LMS? É um sistema de gestão de treinamento, tá? No caso aí, foco em SAP. Robôs de gestão de treinamento, eles são muito úteis. Porque muitas empresas elas têm muito, digamos assim, sujeira, digamos assim, na base. À medida que o tempo vai passando, vocês vão cadastrando, vai começando a ter cadastro de treinamentos redundantes, tem o nome do professor que sai errado, muitas pessoas até chamam de multiplicador. Aquele treinamento foi cadastrado agora por exemplo, com a carga horária errada. Como é que a gente pode, então, fazer todo esse modelo, digamos assim, de otimização? O robô ele pode realizar os cadastros, ele pode verificar se já existe, inclusive, aquele treinamento cadastrado e até executar um modelo de disciplinaridade. Quais são realmente treinamentos que muito provavelmente são redundantes? Esse treinamento 1 aqui, ele tem praticamente o mesmo nome desse treinamento 2, só que é com a diferença de um espaço. Provavelmente a pessoa cadastrou 2 vezes. Esse modelo, inclusive, ele pode ser perfeitamente utilizado para diversas outras soluções. Imagina você, por exemplo, ter uma base extremamente suja, com diversas redundâncias, duplicatas, só que na verdade não são exatamente duplicatas, são, vamos dizer assim, inputs próximos, existe muita, vamos dizer assim, similaridade, mas não é exatamente igual, e você precisa fazer esse saneamento. Nós temos todo o modelo focado em saneamento. Ele verifica mais de 18 padrões de similaridade entre as escritas. Outro case interessante também foi a análise de currículos. Imagina um cliente que recebe mais de 5.000 currículos por e-mail, entre PDFs e docs, ou então ele recebe na sua plataforma, e você deseja fazer algum tipo de filtro. Eu quero fazer um filtro se o currículo ele possui, por exemplo, se a pessoa possui skill em SAP, possui skill em Python, possui skill em Java. Então, naturalmente, se a pessoa possui aquele skill, aquele hard skill, ela certamente escreveu isso no currículo. Então, o robô ele pode acessar dezenas, milhares, centenas de milhares de currículos, abrir esses currículos, verificar se existe aquela escrita, os padrões daquela escrita, pode ser um nome, pode ser, por exemplo, como a pessoa vai escrever Python? Vai escrever dessa forma, vai fazer algum tipo de simplificação, e a gente pode verificar vários padrões de simplificação e já filtrar aqueles currículos que são de interesse. Inclusive, pode sofisticar um pouco mais. Pode verificar, por exemplo, qual é a quantidade de experiências daquela pessoa. Nós já temos todo um case montado em relação a isso, tanto para currículos em PDF ou doc, para ajudar muito no suporte de seleção de candidatos. Tá? Falando de marketing de status, são os clássicos, né? Extração de informações em redes sociais, por exemplo, eu extrair informações de mensagens específicas, de determinados posts, eu quero verificar todas as mensagens lá nos posts. Logicamente que existem várias plataformas que fazem isso, mas caso você queira algo bem mais customizado, ou as plataformas não estão te atendendo muito bem, nós podemos consolidar isso numa base, por exemplo. Automação de vídeo e mensagens. Lembrando que esse modelo não é bom ficar utilizando para outros fins, porque pode parecer spam, mas é possível você enviar mensagens em Telegram e WhatsApp Web. Tá? Já são soluções também. No Telegram, inclusive, é um modelo até mais fácil, que já existem APIs prontas para isso. Já existem APIs prontas para você fazer envio ou até recepção de pessoas em grupo. Tá? Análise de sentimentos, insight inteligente sobre marca, né? Como a gente comentou, né? Você tem uma marca, uma empresa, até mesmo uma pessoa, você consegue, por exemplo, ter um robô monitorando, digamos assim, diversos grupos, no final você extrair todas as informações ou até obter uma análise de sentimento. Como é que a análise de sentimento funciona? Você tem, digamos assim, preceitos, né? A pessoa está com raiva, a pessoa está com felicidade, ou a pessoa está neutra, ou uma outra característica, e você tem percentuais. Dado uma mensagem específica, você vê, 99% é de raiva, 5%, por exemplo, é de alegria. Você obtém esses tipos de informações. Uma outra solução também muito focada em chat é o chatbot do Microsoft Teams.
Nós temos todo um modelo de inteligência de gestão de calendários, verificando calendários de diversas pessoas que você tem mais contato e já sugestionando quais as melhores datas para as reuniões e até de perguntas e respostas, que é um modelo também bem comum utilizado no mercado. Você tem um conjunto de perguntas e você já acessa diretamente ali. Imagina você, por exemplo, que você acabou de chegar na empresa e você quer ter várias dúvidas de RH. Ao invés de você contactar alguém de RH para perguntar, talvez no chat já aparecesse ali diversas perguntas, padrões, você simplesmente clicasse e você já teria, digamos assim, o seu bot que vai acessar onde está a resposta numa base e vai te trazer no chat. Tá? Petróleo e gás. A gente tem acessos a Petronet, o petróleo, muito utilizado para informações. O case, por exemplo, do portal LabPage, né, que é muito sobre produção de petróleos, né, tem vários artigos em função disso, cotações, digamos assim, nesse sentido. Hoje a gente atende também uma grande empresa de procurement, que é muito forte na atuação de petróleo e gás. Enfim, tudo que você precisa até de acompanhamento em tempo real, você também tem. Esse caso da Petronet é interessante e da Petróleo, que tem várias informações que surgem, digamos assim, quase que a cada minuto, e você pode consolidar essas informações de uma base, inclusive vagas, né? Constantemente existem vagas nesses sites que a gente extrai e consolida numa base também. Um dos robôs nossos, que é o modelo de crawler, né, de web scrap, para consolidação de vagas, nós acessamos, por exemplo, o site do Petróleo, buscando vagas focadas, digamos assim, na área de petróleo e gás. Tá? A parte muito de compras e vendas também é bem interessante, né? Não somente a parte da semântica de feedback de clientes, mas tem a parte de busca e comparação de preços, ou seja, aquele crawler que a gente mostrou de vagas de emprego aplicado à precificação. Eu tenho, por exemplo, eu quero saber o preço de um determinado produto. Eu quero verificar, por exemplo, qual aquele produto ele atingir uma margem de um preço específico que eu desejo, digamos assim. Eu posso pegar, por exemplo, um determinado tipo de uma marca de tênis e verificar em diversos sites, lojas americanas, a Magazine Luiza, e no final tomar a decisão em qual que seria. É uma forma, vamos dizer assim, até de busca-pé, né? É fazer um busca-pé, essencialmente isso. Eu quero fazer uma comparação de precificação em diversas plataformas. Só que eu posso agora pensar em qualquer coisa, qualquer informação de interesse. Tá? Extração de dados notas fiscais, cadastro ou transações em CRM. Imagina, por exemplo, que você tem um seu CRM bem desatualizado e ao invés de você ter todo aquele controle comercial, acessar o CRM, logar, fazer, digamos assim, todos os seus cadastros, nós temos um robô que ele acessa algumas bases em Excel. Essas bases são os vendedores, eles consolidam essas bases numa pasta, cada vendedor vai consolidando e posteriormente o robô ele vai acessar o CRM, ler arquivo por arquivo e vai consolidando aquelas informações, tá? E no final ele extrai um relatório, tá? Só volta um pouco. E no final só a parte interessante também, que é um modelo de rastreamento de dados para análise de clientes elegíveis. Imagine que você pertence à área de compras de uma empresa e você quer fazer uma análise de fornecedores elegíveis, verificar toda a linha de cadastro, registro de nada consta, verificar, por exemplo, você tem que acessar, por exemplo, verificar todos os seus fornecedores em relação à Receita Federal, a cadastro de CNPJ. Já temos uma solução específica para isso também, focada muito, até fornecendo peso específico, e no final tem um output informando quais são, digamos assim, os fornecedores elegíveis para aquela demanda, por exemplo. É muito focado nessa solução em cotações, tá? Por último, só também menos importante, uma análise na área de saúde. Uma das grandes soluções que nós temos, que foi até uma porta que nós fizemos, foi nós temos uma base, esse paciente ele possui um histórico gigante, vários pacientes possuem vários históricos em relação a diversas doenças, tá? E eu queria saber quais são os pacientes que estão mais predispostos a terem vamos dizer assim, uma volta, né? Ou seja, ele tem uma reincidência, digamos assim, em relação a uma internação. Então, o modelo, ele verifica todo o histórico, a quantidade de internações, até mesmo a gravidade do CID e promove ações mais proativas. Ou seja, o meu tomador de decisão, ele já liga para o paciente, por exemplo, já tentando verificar se ele tomou os remédios, evitando altos custos de internação, tá? Isso é um dos maiores modelos focados na área médica, justamente para minimizar custos de internação, custos focados em área hospitalar.
tá? Muito utilizado para modelos de planos de saúde. E outro também é justamente relatórios para indicadores de CID, né? Para quem não sabe, que CID é o Código Internacional de Doenças. Ou seja, eu quero obter relatórios de diversos, eu quero obter o relatório de diversos laboratórios verificando quais foram os índices de incidência de CID, tá? Eu quero consolidar isso numa base. É um outro case também, tá? Pessoal, só para terminar, só para mostrar como é que funciona o processo de fábrica de robôs. Primeiramente, a gente faz uma reunião detalhada. Posteriormente, a gente faz a elaboração de uma proposta baseada no plano escolhido. É enviado um contrato, que é feito com uma assinatura online, tá? Esses passos também são bem rápidos. Logo em seguida que a gente faz todo o desenvolvimento, documentação, e é assim que a gente entrega, digamos assim, o robô que inicia todo o plano de mensalidade, tá? Todo o plano mensal. Tá? São 5 passos bem rápidos, a partir de uma reunião, então, que praticamente no mesmo dia, no dia seguinte, nós já temos, digamos assim, tudo aquilo mapeado, assinou um contrato online, já seguimos já o modelo de desenvolvimento e início do plano mensal. Por último, só comentando, me convidando a todos, né, para participar do grupo RPA Brasil e do grupo do Telegram, onde a gente fala muito sobre esses modelos de robotização, modelo como serviço, as vagas, os códigos, tem muita informação também consolidada, tá? Acessem, se vocês todos puderem. Tanto no LinkedIn, é o maior grupo de RPA e focar em robotização no LinkedIn, é só digitar RPA EIA Brasil que vocês vão achar esse grupo, e até no Telegram, tá? Que já tem quase 1.200 pessoas que tem muito foco nesse assunto, tá bom? Mais uma vez, lembrando para vocês mandarem e-mail para contato@golivepec. Eu sei que a apresentação foi um pouco extensa, bem acima do que a gente imaginou. Qualquer dúvida, qualquer comentário, enfim, todas as perguntas que surgiram, por favor, mandem para contato e a gente vai responder. Até o final da semana a gente vai conseguir responder todas. Mesmo que venham 500 perguntas, nós vamos conseguir responder todas, tá? E a gente agradece aí. Só passa nossos contatos também. Só passando o último slide, nossos contatos. Seguindo, pode seguir. Pode seguir. O meu contato por e-mail, o meu telefone e do Yuri, tá? Quem quiser entrar em contato, quem quiser, enfim, entender melhor o nosso modelo, pode acessar o site, pode mandar um e-mail que a gente vai conversando, tá? Agradeço aí, a gente fez até um teste nesse modelo de plataforma com apresentação conjunta. Enfim, estamos totalmente à disposição para quem quer tirar alguma dúvida, quem quiser perguntar alguma coisa, quem quiser entender melhor algum insight. A gente tentou dar uma acelerada no final aqui para ficar muito maçante. E então, quiser entrar mais um detalhe de algum case, de algum robô que foi desenvolvido, é só falar com a gente, tá bom? Obrigado aí, pessoal. Valeu, pessoal. Uma boa noite. Agradeço a presença de vocês. E a gente viu que bastante gente no início tinha pedido alguma live nesse sentido de ensinar a fazer um robô, como que eu construo um robô, qual linguagem, é Python, não é? E a gente vai se reunir, a gente vai ver os comentários de vocês, se estruturar para fazer algo nesse sentido, algo bem no modelo Dojo de como você tira um robô do zero, tá bom?